A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília, atenta, vigia a nossa memória. Esse poema de Conceição Evaristo, A Noite Não Adormece nos Olhos das Mulheres, que é inclusive um poema que ela dedica para Beatriz do Nascimento, ele mostra para a gente emblematicamente o que foi e o que vem sendo a concepção dos diálogos e submissos de mulheres negras. De que nós temos essa responsabilidade de rever alguns lugares de produção dessa literatura de mulheres e da própria relação que essas autoras desenvolvem com essa produção literária. Os diálogos têm sido uma proposta em que a gente pretende visibilizar a produção de autoras negras, e a gente começou com Conceição Evaristo em Submissas Lágrimas de Mulheres, e a gente faz uma reflexão crítica sobre essa obra, que também é um espaço que carece das nossas vozes, porque a crítica literária é quem de alguma forma vem referendando aquilo que se constitui como um cânone. E obviamente a ausência das nossas vozes também reitera a negação e a invisibilidade dos nossos textos. Essa discussão, sobretudo com relação à literatura negra, que é a literatura que se consolida como um espaço em que pessoas negras, além de evidenciar as questões sociais, as questões voltadas, no caso do Submissas Lágrimas de Mulheres, para a violência contra as mulheres, trata como um todo de quem somos nós, mulheres negras, quem somos nós, mulheres negras em diáspora. Esse lugar de produção, ele nunca foi respeitado, não é aceito por um cânone, quando, por exemplo, hoje ainda existe a discussão sobre, que é para mim um exemplo que é bizarro, mas há quem questione, por exemplo, a literariedade do texto de Carolina Maria de Jesus, né? Então, o que se questiona, na verdade? O que se questiona é o lugar de fala dessa autoria. O que se está questionando é o sujeito de fala. Esse lugar de fala que, na verdade, vem rompendo estereótipos com relação às corporeidades, aos lugares em que as mulheres negras, os homens negros, as pessoas negras ocupam. Então a gente vem aí fazendo rasuras nesse cânone, rasuras nessa crítica literária, porque se a gente tem a possibilidade de nós avaliarmos esse texto com um olhar que venha, inclusive, de um lugar próximo desse lugar em que essa literatura é produzida, a gente tem, inclusive, a formação de outras possibilidades de se pensar, inclusive, o que é o texto literário. Não necessariamente o gênero específico que eu estou dizendo, mas é aquilo que a gente concebe como literatura está muito distante e é muito diferente, inclusive, do que o cânone sempre se propôs, com relação à forma, à linguagem, à temática e ao lugar de fala da autoria também. Eu sou professora, né, de língua portuguesa. Eu basicamente entendo que o ensino de língua, ele passa pelo texto. Seja o texto oral, seja o texto escrito. E a literatura produzida pelas mulheres, sobretudo depois que eu passei pela experiência de estar numa unidade de privação de liberdade com as adolescentes e de perceber o quanto esse texto, ele é bem recebido, tem uma recepção, existe um interesse do texto dessas mulheres. Entretanto, muitas vezes a gente não consegue acessar. Aí eu fui rememorar a minha vida escolar, por exemplo, em literatura, e pensar quem foram as autoras negras que eu estudei. Eu não estudei nenhuma autora negra em toda a minha vida escolar. Citou-se muito vagamente Carolina Maria de Jesus, mas eu não conhecia, inclusive, autoras contemporâneas que estão vivas aí, né? O mais próximo, para não ser injusta, que eu cheguei de mulheres negras foi quando eu vim fazer o vestibular, e os Cadernos Negros é uma leitura obrigatória para a prova, então por isso eu tive acesso. Então, diante dessa carência, e mesmo na escola, a gente não é formada nas escolas de formação de professores para lidar com esses textos. A Lei 10.639, mesmo com a implementação da lei, a gente se esbarra ainda em dificuldades, que é o acesso ao livro na escola, que é a compra dos livros pelas bibliotecas, né, que é a dificuldade, inclusive, de pensar essa literatura dentro de um livro didático, como a professora Ana Célia vem dizendo pra gente aí há alguns anos, né?
Existe uma invisibilidade, a manutenção e a criação de estereótipos que são mantidos nesse livro. Então a literatura, ela também acaba ficando nesse lugar. E aí, diante dessas ausências, eu procuro em boa parte do trabalho que eu faço partir do texto de autoria negra, sobretudo textos de mulheres. E aí, o que eu percebo nesses textos é que, para além dessas mulheres serem símbolos de resistência, serem muito combativas, essa literatura trata de afetos, essa literatura traz outros lugares para as mulheres negras. O Em Submissas Lágrimas de Mulheres tem algumas personagens que são classe média, que tem formação acadêmica. Então, eu também comecei a me identificar, né, com essas narrativas, né, com essas produções. Então, o que vem me forjando hoje como professora de língua portuguesa, pesquisadora em literatura, é a questão, sobretudo, identitária. Eu me vejo, então eu leio, eu acolho. Obviamente, todas essas vozes literárias, elas vão nos formando também, né? Isso é uma coisa que Conceição mostra muito pra gente. Como aquelas mulheres que estão nos contos do Em Submissas são mulheres que são todas vítimas de vários tipos de violência, de toda a ordem, vindas de várias direções, mas são mulheres que não se permitiram sucumbir e que vêm dando conta. Vem aí, obviamente, eu não gosto desse lugar do olha, nós somos extremamente fortes e resistimos a tudo. A gente não resiste a tudo, a gente adoece, a gente precisa de afetos. Mas, contudo, eu sinto uma irmandade também dessa relação entre as mulheres negras. E a literatura, ela vem mostrando muito isso, o quanto, por exemplo, a antologia, que é a reunião de textos de várias autoras, tem sido uma possibilidade para muitas autoras divulgarem seus textos. As ações conjuntas das mulheres negras na literatura e em outros espaços. Se a gente for observar as comunidades tradicionais, as mulheres negras nos terreiros, então, essa relação de irmandade, ela está muito próxima. Então, eu observei também que muitas dessas mulheres dedicam textos para outras mulheres. Então, também há a possibilidade da gente narrar histórias reais de verdade, sem comprometer, inclusive, a verossimilhança. Me chama a atenção de que essas águas têm tido muitos movimentos. Essas nossas águas, elas vêm se movimentando. Então, é viva nós, os ventos e as águas. Obrigada. Falei tudo, gente.